Salve, galera, estamos no ar, estamos juntos neste sabadão, véspera de decisão. Sim, senhores, amanhã são 10 decisões, nem todos os jogos realmente são decisivos, mas é tudo ao mesmo tempo para decidir o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro, classificados para Libertadores, para Sul-Americana, rebaixados e campeão, né, entre Botafogo e Palmeiras. Mas o que nos interessa está ali na parte de baixo, infelizmente. Fluminense enfrentando o Palmeiras fora de casa, Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense em Minas Gerais e Bragantino em Criciúma, né, os dois se enfrentando lá em Bragança Paulista. Tenho notícias sobre o duelo, tenho aqui uma estatística animadora em relação a Fluminense e Palmeiras, bem animadora, eu diria. Vamos falar sobre o Criciúma, que aparentemente está indo morto para jogar em Bragança Paulista, mas será que está tão morto assim? Acho que não é bem assim a história, não. Vou contar para vocês. E vou dar uma passadinha, inclusive, por Mundial de Clubes. Mas, sobretudo, vou dizer o que o Fluminense não pode fazer amanhã para não correr um risco absurdo de rebaixamento. Tem uma coisinha que não pode acontecer. Vem comigo. Tapete Grená para você aqui nesse sabadão. Ó, já estou até um pouquinho mais otimista. Estou tentando ser otimista, ver aquela luzinha no fim do túnel. Estou até conseguindo ver alguma coisinha, um fio de esperança para amanhã. Se você não é inscrito aqui no canal, cara, me dá essa moral, vai, se inscreve aí. Estamos caminhando para os 60 mil inscritos. Falta você, de graça, clica aí embaixo na inscrição e também no like, que me ajuda demais. Dá essa moral aí, galera, é de graça. Vamos lá, eu vou começar passando rapidamente aqui, né? Porque a FIFA divulgou isso hoje, a notícia desse sábado. FIFA divulga locais, datas e horários dos confrontos do Super Mundial de 2025. Ninguém quer pensar nisso agora, ninguém consegue ouvir falar muito, mas deixa eu passar aqui rapidinho. Está dentro do Netflu, né, a tabela do Fluminense para o Mundial da FIFA de 2025, né? 32 clubes. Você já sabe que no grupo do Fluminense, o grupo F, estão o Borussia Dortmund da Alemanha, Ulsan da Coreia do Sul e Mamelodi Sundowns, né? Parece o nome de bronzeador da África do Sul. O time lá da África vai pegar o Fluminense. E aqui está a tabela, tá? O Fluminense começa de cara contra o Borussia, gente. Dia 17 de junho, 13 horas, vai ser 1 hora da tarde esse jogo no horário de Brasília. O jogo vai ser em New Jersey, né, lá no MetLife Stadium. Isso aqui é na região ali de Newark, bem do lado de Nova York. É quase ali em Nova York, para quem não conhece ali o mapa. O MetLife Stadium fica bem pertinho ali, 15, 20 minutos de Nova York. Fluminense e Ulsan vai acontecer 4 dias depois, 21 de junho. Esse vai ser à noite, no horário aqui do Brasil, 7 da noite, também lá no MetLife Stadium. E aí o terceiro jogo, contra o Mamelodi, né, o time da África do Sul, que teoricamente é o time mais fraco do grupo. Esse jogo é dia 25 de junho, às 4 horas, horário de Brasília. Então, o primeiro jogo, 1 da tarde, segundo às 7 da noite, e o terceiro às 4 da tarde. Esse terceiro vai ser em Miami, no Hard Rock Stadium. Então, os dois primeiros em New Jersey, pertinho de Nova York, e o terceiro jogo em Miami, junho do ano que vem. Mas ninguém está conseguindo pensar muito nessas coisas nesse fim de semana, né, galera? Amanhã tem Fluminense em São Paulo contra o Palmeiras. Aí você fala, cara, é quase impossível o Fluminense pontuar, precisa empatar o jogo. Essa é a verdade. Se empatar o jogo, não precisa nem pensar em ninguém, não precisa ligar radinho, não precisa ficar de olho em nada dos outros times. A verdade é o seguinte, do jeito que vai começar, ou que vão começar os jogos às 4 da tarde, o Fluminense está salvo. Ele começa empatando e os outros jogos começam empatando. O empate lá do Bragantino com o Criciúma serve para o Fluminense. O empate entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense não serve se o Fluminense perder, mas começando tudo assim empatado, tá show, né? Pode terminar, pode começar e terminar tudo logo. Lembrando que o Fluminense não está na zona do rebaixamento. Ele hoje é o 15º, atrás dele ainda tem o Atlético Paranaense, e aí dentro da zona do rebaixamento tem o Bragantino, que é o primeiro dentro da zona, mas eu acho que está na posição mais confortável para fugir, tá? Mas aí você fala o seguinte, pô, Fluminense fora de casa com o Palmeiras, nunca ganhou lá, verdade. 10 confrontos, 9 vitórias do Palmeiras no Allianz Parque e 1 empate. Mas será que a situação recente de Fluminense e Palmeiras está tão feia assim? Hein? A resposta é não. A resposta é não. Olha aqui, ó, gente. Isso aqui está no Netflu. Tá? Vou mostrar aqui primeiro a manchete aqui. É a seguinte. Fluminense tem apenas um revés
nos últimos 6 jogos contra o Palmeiras. Um joguinho só que o Fluminense perdeu contra o Palmeiras dos últimos 6. E aí, tem todos eles aqui, os últimos 6. Tá? O último foi esse ano, o Fluminense venceu no Maracanã, fez uma boa atuação já com o Mano Menezes, jogo à noite, 1-0 contra o Palmeiras, em 24 de julho. No jogo anterior, perdeu do Palmeiras, e essa é a única derrota nos últimos 6 jogos entre os dois times. Só que nesse jogo o Fluminense estava com um time reserva. Foi ali, né, às vésperas do Mundial de Clubes. Já tinha sido campeão da Libertadores, estava se preparando para ir para o Mundial de Clubes, e aí botou um time reserva, acabou sendo polêmico, né? Prejudicou o Flamengo e o Botafogo na luta pelo título. Mas o Fluminense foi com um time reserva para São Paulo. O jogo foi duro, tá? Não foi jogo mole, não. Perdeu para o Palmeiras por 1-0. E aí, nos 4 jogos anteriores, ó, vitória do Fluminense 2-1 no Maracanã, empate do Fluminense com o Palmeiras em 22, e aqui outro empate, esse em São Paulo, no único jogo que o Fluminense não perdeu do Palmeiras no Allianz Parque, isso foi em 2022, e o Fluminense, no anterior a esse, ganhou do Palmeiras em 2021 pelo Brasileirão, 2-1 no Rio. Então, gente, nos últimos 6 jogos, o Fluminense só perdeu 1 do Palmeiras. Né? É bicho-papão? Parece. É um jogo muito, muito difícil? É. Palmeiras lutando por título? Aí complica muito, né? Porque o Palmeiras pode depender de uma vitória para ser campeão. Só que tem aquele fator. E se o Botafogo estiver ganhando no Maracanã, de repente com alguma tranquilidade no primeiro tempo, de um São Paulo desfigurado, vai chegar essa notícia lá no Allianz Parque. E aí o Palmeiras pode ficar um pouco mais calmo, digamos assim, mais tranquilo, né? Vem tranquilo que vai dar tudo certo. Então, o Fluminense precisa de um pontinho e talvez a tarefa não seja tão impossível assim. Né? Vai começar empatado o jogo e tem que saber administrar isso, como time grande que é, e sair também um pouco para o jogo. Se ficar plantado, ficar com a casinha fechada 90 minutos, não vai segurar, não vai aguentar. Tem que ameaçar, tem que ter contra-ataque, né, para o Palmeiras não ficar tão confortável assim para ocupar o campo de ataque contra o Fluminense. Gente, e falar nisso aí tudo, né? O estádio amanhã naturalmente vai estar lotado em favor do Palmeiras, mas a gente fica pensando aqui, Fluminense nessa situação, e muito se fala, mas a torcida tem que ir lá ajudar, a torcida tem que comparecer, a torcida não pode estar ausente, contamos com vocês, torcedores. Mais do que o Fluminense contou esse ano, difícil, né? O Fluminense tem a 5ª maior média de público pagante do Brasileirão até a rodada 37. 5ª maior média em casa, né? Nos seus jogos em casa. Flu levou mais de 32 mil pagantes ao estádio ao longo da competição, em média. Notícia aí está dentro do Netflu. Olha aqui as médias, as 5 maiores médias. Primeiro, Flamengo, 50 mil de média. Corinthians, 43 mil de média. Covardia, né? As 2 maiores torcidas do Brasil. Terceiro é o São Paulo, que é a 3ª torcida do Brasil também. 39 mil. 4ª maior média do campeonato. Bahia, 35 mil. 5º, Fluminense. Sabe aquele Fluminense lá das pesquisas, de 1% na pesquisa? É o Fluminense aqui, tem a 5ª maior média pela 200ª vez. Todo ano é isso. A gente já cansou disso aí, mas as pesquisas tentam nos convencer do contrário. Palmeiras é o 6º. Palmeiras tem menos média que o Fluminense. Capacidade do estádio do Palmeiras cabe mais gente, tá? Não é igual ao Maracanã, mas cabe mais do que esses 31 mil. Então o Palmeiras não lota seu estádio sempre. 31 mil pagantes, mesmo estando lutando pelo título até a última rodada, menos que o Fluminense. E a 7ª média do Internacional, fazendo um ano muito bom também, com média de 30.820. O Inter ficou com o estádio fechado durante um tempo, mas isso aqui leva em conta só os jogos em que ele atuou em casa. Então o Fluminense com a 5ª média de público do Campeonato Brasileiro. Dá para justificar o time não corresponder desse jeito? Cara, eu acho que não. Eu vou falar já o que eu acho que não pode acontecer para que o Fluminense realmente não corra um risco muito maior de rebaixamento nessa partida de amanhã. Mas antes, deixa eu falar do Criciúma, né? Porque surgiu a notícia na internet. O Criciúma vai com o time reserva, já desmobilizou o time todo, vai entregar, vai ficar lá, vai fazer corpo mole contra o Bragantino. Será que é mais ou menos assim a coisa? Olha a notícia que saiu, né? Foi isso aqui, que saiu, que estava rodando aí na internet, rodando no Twitter ontem. A Rádio Brasil, no seu Twitter, apenas reproduziu, né? Criciúma, já rebaixado, liberou vários jogadores experientes. É real, é verdade. Que não enfrentarão o Bragantino. Viseu, Trauco, 2 que jogaram no Flamengo, Patrick, Serginho e Marquinhos Gabriel se encontram de férias. É verdade, tudo isso é verdade. E alguns jogadores, então, da base vão completar o elenco, o time do Criciúma relacionado que vai para Bragança jogar. Com esses 5 aqui liberados, Viseu, Trauco, Patrick, Serginho e Marquinhos Gabriel, você fala, então vai ser um time misto ou reserva? Não é bem assim, gente. O único desses aqui que era titular
no Criciúma, por exemplo, pode olhar a escalação do jogo contra o Flamengo. Eu olhei. O único que era titular era o Trauco, lateral esquerdo. Os outros todos são reservas, inclusive o Viseu, né, que é um bom jogador, quase fez gol no Fluminense, no Maracanã esses dias, também é jogador do Flamengo. Todo mundo aqui era reserva, menos o Trauco. Então, muda quase nada. Na realidade, não muda quase nada. E o capitão do Criciúma falou sobre esse jogo e falou sobre essa coisa da escalação, né? Tá aqui, ó, vou mostrar para vocês o que está saindo lá na imprensa de Santa Catarina. Capitão Rodrigo lamenta a queda para a Série B e planeja encerrar a temporada com vitória. Isso aqui é no site NG Plus, né, que tem a cobertura do Criciúma. E ele diz o seguinte, o capitão do Criciúma: o objetivo é terminar o ano com vitória, honrando a camiseta do Criciúma que a gente procurou honrar durante todo o ano. Vamos focados na equipe base que praticamente jogou o ano inteiro a Série A do Brasileiro. Então vamos empenhados em fazer o melhor, como sempre procuramos fazer, para que possamos fechar a competição com vitória. Pelo menos é o discurso, né? Eu acredito, eu não acho que o Criciúma vai entrar lá para entregar jogo. Tem 11 profissionais ali, tem um grupo inteiro, os caras estavam lutando até a rodada passada. O que eles entregariam para o Bragantino para cair o Fluminense ou para cair o Atlético Mineiro? Não acho que vai ter esse jogo de compadre em Bragança. Só acho que o Bragantino é o favorito natural, porque está jogando em casa, enche o estádio lá, já fiz muito jogo lá, quando ainda era só Bragantino e não RB Bragantino, lá no Abia Bichedid, e a torcida da cidade enche tudo lá, fica uma pressãozinha, não é aquela pressão de time grande, não é aquela torcida, né? Mas o Bragantino tem torcida, tá? Torcida de local zona, mas tem torcida, então vai ter um estádio cheio, vai ter o Bragantino dependendo de uma vitóriazinha simples para escapar. Então acho que é o favorito, mas vai ter jogo. A questão, gente, é o seguinte: são 4 times correndo risco de rebaixamento nessa última rodada. Esquece esse negócio aí de probabilidade que eu vi, matemática, quem vai cair. O troço ali está totalmente fora de órbita, né? Estão botando o Bragantino com 50% de cair, o Fluminense com 15%. Não faz sentido nenhum. Né? Na realidade, não faz sentido nenhum, se você considerar o contexto dessa última rodada. A probabilidade aí matemática está completamente sem noção ali. Então vamos fazer uma análise aqui bem fria da coisa. 4 times correm risco de rebaixamento. Os 4 dependem apenas deles próprios. Isso é o curioso. O Atlético Mineiro, o Fluminense, o Bragantino e o Atlético Paranaense, todos dependem apenas das suas forças. Só que tem uma sutil diferença. Atlético Paranaense e Bragantino, esses dois precisam vencer os seus jogos. O Bragantino precisa vencer o Criciúma, está livre. Atlético Paranaense precisa vencer o Atlético Mineiro, está livre. Ok. Fluminense e Atlético Mineiro, esses dois jogam por empate. Atlético Mineiro, se empatar, está livre. Fluminense, se empatar com o Palmeiras, está livre, independente de qualquer outra coisa. Não quer dizer que a tarefa do Fluminense seja mais fácil porque ele precisa empatar, porque eu joguei com o Palmeiras fora de casa. Isso é outra questão. Né? Agora, gente, para mim, o que não pode acontecer com o Fluminense nesse domingo, o que o Fluminense não pode cometer para aumentar muito a sua chance de rebaixamento. Para tentar reduzir, ele não pode fazer isso aqui. Não pode levar gol cedo do Palmeiras. Não pode, durante o primeiro tempo, estar perdendo de 1 ou 2-0. Ilan, por quê? Porque vai perder, mas ele depende dos outros resultados. Sim. Mas a questão é a seguinte: o Fluminense leva 1 ou 2 gols. O que acontece com o jogo do Atlético Mineiro, onde, na minha opinião, reside a chance maior do Fluminense não cair sem depender das suas forças? Porque, claro, se ele empatar, tá tudo certo, não precisa nem pensar em nada. Mas vamos considerar, né, com o favoritismo teórico do Palmeiras, grande, vamos considerar que o Fluminense não pontue amanhã. O que ele não pode fazer é levar gol cedo. Porque se o Fluminense termina o primeiro tempo perdendo de 1-0 ou de 2-0, principalmente se estiver perdendo já de uns 2-0, e essa notícia vai chegar, obviamente, em Minas Gerais, o que acontece? O resultado lá passa a ser quase que irrelevante em termos de vitória para um lado ou para o outro. O empate vai servir para Atlético Mineiro e para Atlético Paranaense. E aí pode rolar o que chamam de jogo de compadre, é aquele jogo de acomodação. Os dois estão no segundo tempo sabendo, né, que está todo mundo ficando tranquilo. O Fluminense perdendo, Atlético Paranaense empatando, fica à frente do Fluminense. Atlético Mineiro empatando, está salvo e dentro da Sul-Americana. E o Bragantino vai fazer a parte dele lá, ganhando do Criciúma. Então, o Fluminense tem que empurrar para frente o máximo que puder. Se por um acaso não conseguir empatar, se for levar gol do Palmeiras, seria muito importante que esse gol acontecesse lá para o fim do segundo tempo. Não garante nada também, mas você dá menos tempo
para os times adversários fazerem uma estratégia, digamos assim, conveniente. Porque se a coisa não tiver funcionando nos resultados do Fluminense e do Bragantino, não estiver funcionando para o Atlético Mineiro, eles vão ter que ganhar o jogo. O Atlético Mineiro, gente, tem risco de cair se acontecer a vitória do Bragantino, se ele perder o jogo, apenas tomar um gol do Atlético Paranaense e o Fluminense empatar com o Palmeiras. Não precisa nem ganhar. O Fluminense empata, o Bragantino ganha e o Atlético Paranaense ganha do Atlético Mineiro. Faz um gol lá e aí quem cai é o Galo. Finalista da Libertadores e finalista da Copa do Brasil. Já pensou em ir para a segunda divisão? Pois é. Então, gente, fechar a casinha, ser bem objetivo amanhã. Vencer seria sensacional, mas o Fluminense precisa de um ponto. Empatar seria, nesse momento, no contexto, um alívio e seria mais digno fugir do rebaixamento, muito mais digno pelas próprias forças do que pela incompetência dos outros. Mas se for para perder, meus amigos, é melhor retardar essa derrota lá para o finzinho do jogo. E que a gente resista a isso tudo, que os nossos corações estejam bem fortes para esse domingo. Tá bom? O que você acha que vai acontecer? Bota aqui embaixo, deixa o like, comenta e a gente se vê. Valeu.